é um dia especial. Páscoa é um dia especial. Alguém que estava preso, no dia que ele foi liberto, ele celebra. Não é assim? Ele faz festa. E hoje é o dia que o Senhor nos libertou, nos deu vida, nos trouxe um propósito para que nós possamos entender o que significa a Páscoa do Senhor. E eu quero falar nessa manhã, a gente vai ter um dia bem cheio hoje, sabe? Vai ter muita coisa boa para acontecer. E eu peço graça para poder falar pouco e deixar os irmãos ministrarem, que tem um teatro tão lindo que vai ser apresentado daqui a pouco. Depois tem a ceia do Senhor. É uma celebração, é um dia de festa. Mesmo que para Jesus, esse tempo, esses últimos dias dele aqui na terra, foram dias difíceis, porque ele sofreu, ele levou sobre si todo o nosso pecado, a nossa iniquidade. Para ele foi complicado, mas para nós é momento de celebração, é momento de festa, é momento de agradecimento, porque ele vive. Fala para a pessoa que está do seu lado, porque ele vive, eu estou aqui hoje. Amém? E o que é Páscoa? Eu coloquei o título dessa mensagem, A Excelência do Sacrifício Pascal. 1 Coríntios 5, 7 fala assim: pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. A excelência, Jesus ele teve uma vida, ele viveu nessa terra como homem, por 33 anos. Enquanto ele esteve nessa terra, ele também fez uma obra. Então Jesus viveu como homem e também fez uma obra como homem. O Deus Todo-Poderoso se tornou homem. E a palavra fala que nós vimos a glória dele como a glória do unigênito do Pai. Ele andou sobre essa terra com poder e graça. Como homem ele nunca pecou, nem dolo algum se achou em sua boca. O tempo todo Jesus ele praticou a verdade. Foi ungido com o Espírito Santo e com poder, onde todos nós precisamos receber essa nova vida. A nova vida está no Espírito. Quando o homem morreu, ele morreu no Espírito. E como consequência, as emoções morreram e a carne também teve um tempo limitado. 100 anos, 100 e poucos anos. Esse é o espaço que Deus nos dá para nós carimbarmos o nosso passaporte eterno aqui nessa terra. Tá certo? Mas em Cristo, nós recebemos de volta o selo da promessa que é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito trouxe vida no nosso espírito. Aquele espírito que estava morto agora recebeu o Espírito de vida. E Jesus ele recebeu o Espírito Santo sobre ele, e esse Espírito Santo o capacitou para fazer uma obra aqui na terra. Da mesma maneira que nós precisamos receber o Espírito Santo para poder executar a obra que Deus tem para realizar através de nós aqui nessa terra. Deus tem uma obra para realizar através da sua vida. Você crê nisso? Mas eu sou tão limitado, eu sou tão complicado, eu sei, eu também sou. Mas não é na tua força, é na força do Espírito. Por isso que a gente está falando nesse ano de 2023, que nós precisamos desenvolver um espírito excelente. Que nós possamos desenvolver e dar espaço para que o Espírito Santo termine a obra que ele começou na minha e na sua vida. E Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e fez o bem. Andou por todos os lados, ungindo, curando, restaurando vidas. Porque Deus Pai, ele era com ele. Mas Jesus sabia qual o propósito dele. Jesus sabia que ele nasceu com um propósito. E o propósito de Cristo ter nascido era ir até a cruz. O apóstolo Paulo fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Momentos antes que antecedia a cruz, ele ora por 3 vezes, pedindo para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque Jesus estava levando sobre ele o meu e o seu pecado. Aí você pode falar assim: que isso, eu sou uma pessoa tão boa. Eu sei, você é uma pessoa boa. Talvez ele levou lá na cruz do Calvário os meus pecados, porque eu não sou bom. Eu não sou uma pessoa boa. Eu preciso de remissão. Eu preciso de restauração. E somente Cristo Jesus pode fazer isso na minha vida e na sua vida também. Todos pecaram. Todos pecaram. E foram destituídos da glória de Deus. Cristo
na cruz do Calvário, quando ele morreu e ressuscitou. A palavra fala que o véu que separava o Santo dos Santos do Santíssimo Lugar foi rasgado de cima a baixo. Agora nós temos acesso livre. A quem? A presença de Deus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a única vida que Cristo enviou para nos dar vida. Mas a morte não pôde contê-lo. Os discípulos acharam que estava tudo terminado. A religião lá do Império Romano achou que eles tinham conseguido matar o rei dos judeus. Mas Cristo, ao terceiro dia, bem cedinho, ele ressuscitou. E por ele ter ressuscitado, juntamente com ele, eu e você, nós também ressuscitamos em Cristo Jesus. E esse é o motivo pelo qual nós celebramos a Páscoa. A Páscoa é a celebração mais importante para nós, porque é a nossa redenção. João 1:29 fala assim: no dia seguinte, vendo Jesus que vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nós entendermos a Páscoa de hoje, nós precisamos voltar para o Velho Testamento, onde foi celebrado a primeira Páscoa, na saída do Egito, quando Deus envia Moisés para ser um resgatador. E Moisés é usado por Deus para fazer 10 grandes sinais no Egito. E o último sinal, o último e grande sinal, foi quando Deus estabelece ao povo para que fosse matado um animal, um cordeiro ou uma ovelha. E esse animal precisava, o sangue desse animal precisava ser aspergido nos umbrais das portas, porque o Senhor iria tratar com juízo o Egito. E todas aquelas casas que tinham o sangue do cordeiro aspergido nos umbrais das portas, haveria livramento. O anjo do Senhor passaria por cima, pass over, não traria julgamento, mas sim libertação. Tá certo? Então, para nós entendermos isso, nós precisamos voltar lá no Velho Testamento, porque isso tudo era um espelho daquilo que o Cordeiro de Deus, aquilo que João fala, esse é aquele Cordeiro que era imolado para poder trazer livramento sobre o povo dele. Agora Jesus é o Cordeiro que foi imolado e que traz livramento sobre nós, que somos o povo de Deus. Porém, essa Páscoa que foi comemorada lá no Velho Testamento, e a Páscoa que quando Jesus chega no templo, dias antes dele ser crucificado, dias antes dele ser entregue, quando ele chega no templo, quando ele se depara com aquela situação, ele vê um contexto totalmente diferente. Tá certo? E eu quero ler para vocês o contexto que antecede a crucificação de Cristo. Mateus 21, capítulo 21, verso 12, fala assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Olha o que se tornou o templo do Senhor. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada de quê? Casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, por favor. Senhor, nós queremos clamar a Ti, que o Senhor possa vir falar conosco, possa falar através da Tua santa palavra, aquilo que nessa manhã, com o nosso coração cheio de alegria, nós queremos aprender.
Fale aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. O Espírito de Deus está neste lugar e o Senhor tem liberdade, Pai, nessa manhã para fazer algo novo em cada vida, começando pela minha vida. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém? Meu amigo Biel falou amém. Amém, Biel. Fica firme na fé. Então, quando Jesus ele chega no templo, o templo ele tinha uma representação muito grande para o povo judeu. E Jesus trabalhando com os discípulos, em certo momento, os discípulos admiraram a construção que por 46 anos, ou quase 50 anos, foi feito em Jerusalém. E eles falaram, mestre, olha que construção linda. Mestre, olha que coisa maravilhosa que foi feita aqui. E Jesus fala assim, eu vou derrubar esse templo e em 3 dias vou construir um novo templo. Eles entendiam essas coisas? Não entendiam. Porque o templo que Jesus estava construindo era um templo diferente, era um templo espiritual. Aqui nós temos um templo que são as paredes. Nós cultuamos porque você está aqui. Quando você vai para a tua casa, isso aqui somente são paredes, tá certo? Então Jesus dá uma importância muito grande para aquilo que estava antecedendo a crucificação dele. E ele passa pelo templo. Para quê? Para purificar o templo. Porque é necessário que o templo seja purificado. Por que o templo é purificado? Porque Jesus ele habita no templo. Por que o templo precisa ser santo? Porque Jesus ele habita nesse templo. E a presença de Cristo, ela atrai a santidade. Ela precisa ser acompanhada pela necessidade. E nós sabemos que aqui, isso tudo que estava acontecendo é um espelho. O templo, nós sabemos que somos nós. Por isso que quando Cristo vem habitar nas nossas vidas, é necessário purificar o templo. É necessário acertar o sacrifício. É necessário entender que Ele é o Senhor da casa. E a primeira coisa que Jesus faz, quando Ele chega no templo, Ele expulsou todo o comércio religioso que estava dentro do templo. Mateus 21, 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. No tempo de Jesus havia muitos assaltantes que se escondiam em cavernas para roubar os viajantes e peregrinos. Agora os cambistas e mercadores estavam escondidos dentro do templo fazendo comércio com o sagrado. Jesus denuncia todo um sistema que estava corrompido, que havia perdido a essência e também o propósito pelo qual Deus estabeleceu a igreja dele. E nós precisamos ter um cuidado muito grande. Eu falo isso sem apontar para ninguém. Eu falo isso porque Deus nos deu um corpo, Deus nos deu uma igreja, e é desse corpo, é dessa igreja que nós iremos prestar conta. Tá certo? Mas o que nós não podemos fazer é da igreja do Senhor, fazer comércio com as coisas que Deus nos confiou para fazer. E quando você vê a realidade hoje que nos cerca, você vê muitas coisas acontecendo. E quando aquele cordeirinho que era necessário a pessoa criar ele dentro da casa, e por 1 ano esse cordeiro tinha que ser preparado, porque a pessoa sabia que ele iria ser oferecido como sacrifício a quem? A Deus. Tinha que ser um cordeiro sem mancha, tinha que ser um cordeiro que não tinha falha nenhuma nele. Se o cordeiro se machucasse brincando com uma cordeirinha lá em Jerusalém, esse cordeiro não prestava mais para ser oferecido em sacrifício a Deus. Agora, com o passar do tempo, não era mais necessário criar esse cordeiro por 1 ano. Você ia na porta do templo e lá tinha alguém oferecendo para você um cordeiro pronto. E não tinha a questão de ver se ele estava machucado. Não tinha a questão de ver se realmente ele tinha sido preparado para aquele sacrifício. Está aqui o cordeiro, entrega para o sacerdote, o meu sacrifício está feito e pronto. Não tem o culto, não tem a essência, não tem aquilo que realmente mexe comigo. Quando você tem um cachorrinho em casa? Sim ou não tem? Tem ou não tem?
Então, esse cordeirinho era aquele cachorrinho que você cuida com tanto cuidado. Imagina depois de um ano você pegar ele e entregar ele como sacrifício a Deus. Isso tem um preço para você ou não tem? Aquilo custava para a pessoa, porque aquilo ali, aquele cordeiro foi cuidado, foi pastoreado, foi dado alimento, e aquele cordeirinho ia ser entregue pela maldade do próprio dono, para cobrir o pecado do próprio dono. E isso se perdeu. Agora você chega no culto, você está tudo preparado, você entra e sai, vai para casa e não tem preço mais, não tem remissão mais, não tem consagração mais, não tem o sangue do cordeiro que purifica mais os nossos pecados. É uma coisa drive-thru, sabe como é, não? Você passa por aqui, sai por trás e see you next Sunday. E Jesus estava denunciando isso para que a gente entenda, né, que não é possível, nós não devemos fazer comércio com as coisas espirituais. Quando Naamã ele é curado por Eliseu, Naamã era um homem rico, sabe? Ele era leproso, foi curado por Eliseu. E quando ele volta da cura, ele chega para Eliseu e quer dar. O que significa isso lá na tua terra? Cacau, capim, mufunfa, faz-me rir, din-din. E Naamã fala assim, eu tenho muita coisa para te dar. E Eliseu fala assim, aquilo que você recebeu não tem dinheiro que pague. Aquilo que você recebeu vem do alto. Eu somente sou um canal de Deus para dizer, seja abençoado em nome de Jesus. A igreja não pode se corromper. A igreja não pode sair desse trilho. É um trilho fino, fino, que nós não podemos sair deste lugar. Não podemos negociar com o religioso. Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, quem que vem? O Senhor a quem vocês buscam. Ele vem aonde? Virá aonde? No seu templo. É o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar a sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. É necessário trabalhar isso daí, por quê? Porque a casa de oração, o propósito da casa de oração, precisa ser restaurado. Mateus 21:13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mateus, nós sabemos que ele está falando isso para judeus, mas eu gosto de Marcos. Olha o que fala em Marcos no mesmo contexto. Também os ensinava e dizia, não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. O átrio do templo deveria ser um lugar onde os estrangeiros de todo o mundo pudessem oferecer sacrifícios e receber o perdão de Deus. Um espaço normalmente reservado para os não-judeus adorarem a Deus. Ao invés da adoração e oração, o átrio se tornou um depósito de animais, negociações de vendedores e o mau cheiro. Imagina Jesus chegando no lugar, que aquele lugar era um lugar para fazer o quê? Sacrifício, oferta a Deus. Quando Jesus chega naquele lugar, o que ele vê? Um monte de animais. Imagina você chegando aqui no templo. Um monte de animal aqui que passou a semana toda aqui dentro. Aqui.
Uma mesinha ali na frente falando assim, what you have, I can change any money. Porque o Império Romano tinha uma moeda própria. E para o romano comprar, o estrangeiro comprar alguma coisa no templo, tinha que fazer o exchange. Tinha que cambiar. E tinha lá os cambistas, falando, não tem problema, you have money? Eu tenho o cordeirinho aqui para você. E o cheiro? A minha esposa, ela está ali se preparando para o teatro, ela não conseguiria ficar nesse templo. Eu imagino que Jesus chegou naquele lugar e sentiu, e reagiu. Talvez essa reação de Jesus foi a reação mais forte que ele teve, não teve? Por quê? Porque Jesus estava restaurando o propósito da casa de oração. E nós, como igreja, não podemos perder o propósito da casa de oração. Isso aqui é um templo, é a casa de Deus, onde 2 ou mais se reúnem debaixo desse nome, Ele está presente. Isaías 56, verso 7 fala assim, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 2:2. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas. E para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Da onde sairá isso? Da casa de oração, da casa onde Deus habita. E esse é o lugar que Deus quer restaurar. Esse é o lugar que Deus está restaurando. Por isso que nós precisamos desenvolver em nós esse espírito excelente. Esse espírito, a casa de oração é casa de comunhão. Fala, casa de oração é casa de comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com os meus irmãos. Isso não dá para terceirizar. A rede social não consegue fazer isso. Isso é algo que nós precisamos. Os últimos dias serão dias onde o egoísmo vai aumentar. E a pessoa egoísta, normalmente, ela quer andar. Como que ela quer andar? Sozinha. Eu consigo me resolver sozinho. É assim ou não é? Por que as pessoas buscam tanto a independência financeira? Porque com money, you do whatever you want. É ou não é? Alguém aqui nessa terra acorda pela manhã e ora para que venha a provisão para o almoço? Você lembra como você chegou aqui? Quando você chegou aqui? Como você chegou aqui? Na condição que você chegou aqui? Eu lembro que eu procurava moeda dentro do sofá. Para completar, era $1,25 para comprar um galão de leite. E era feliz. E eu louvo a Deus por aquilo que Deus já fez na sua vida e está fazendo. Deus, Ele é bom. Ele é bom o tempo todo. E Ele dá mesmo. Ele abençoa com força. Mas nós não podemos perder o propósito da casa de oração que somos nós. A casa de oração é casa de comunhão. Procurando moeda ou com 200 mil no banco, a casa de oração é casa de comunhão. É casa de relacionamento. O Senhor deu, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ainda não deu, louvado seja o nome do Senhor. Para isso acontecer, é necessário manter o coração puro. Jesus está se referindo ao templo como a sua casa. Quando ele fala, essa é a minha casa é casa de oração. É a casa dele. Sabemos que essa casa que Jesus menciona não são paredes, mas sim o coração do homem,
que precisa se tornar puro, igual a de uma criança, livre do fermento velho, sendo uma massa nova. Os pães asmos, eles faziam parte da celebração da Páscoa. E esse texto base que eu li para vocês, quando o apóstolo Paulo fala assim, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi entregue pelos nossos pecados. Mas Paulo está trazendo um contexto, porque o fermento tinha entrado no coração das pessoas. E o fermento leveda, sabe? Quando você coloca fermento em alguma coisa, qual que é o propósito dele? Levedar. E Jesus o tempo todo ele falava assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Você anda com algum fariseu hoje? Tem algum fariseu que você fala, aí vai um fariseu, tem? Não. Não, os fariseus ficaram lá atrás. Mas o fermento continua. O que é o fermento? O fermento é o pecado, gente. O fermento é aquilo que faz você pensar mais do que você é. Bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino dos céus. Nós começamos a falar isso domingo passado. E se Deus permitir, a gente vai trazer uma série de mensagens sobre as bem-aventuranças. E tem muita coisa para a gente aprender. Muita coisa para a gente aprender. Então é necessário purificar o quê? Tirar o fermento de dentro do coração. Eu posso chegar aqui pela manhã e acontecer alguma situação, e isso fermentar o meu coração contra alguém. É necessário limpar o fermento. É necessário purificar o quê? O interior. Os pães asmos faziam parte da refeição da Páscoa. Esses pães eram feitos sem fermento. Inclusive, na época da Páscoa, todo o fermento precisava ser tirado da casa, de toda a casa. Era necessário limpar a casa do fermento da maldade. Páscoa é isso. Páscoa é hoje, Páscoa é amanhã, Páscoa é sempre. É necessário tirar o que do nosso coração? Tudo aquilo que é levedado, tudo aquilo que traz maldade, tudo aquilo que não deixa o meu coração ser igual ao coração de uma criança. É fácil manter o coração como o coração de uma criança? Não, porque você cresce e às vezes junto com o teu crescimento, o teu coração também cresce. E Jesus fala assim, mantenha o teu coração como o coração de um pequenino. Porque a criança fica irritada em 1 minuto, em 30 segundos, ele também está de boa depois. Ah, mas o homem que cresceu o coração não é assim. Às vezes esse coração que cresce leva uma mágoa para o resto da vida dentro. Mágoa contra pai, mágoa contra mãe, mágoa contra irmão, mágoa contra quem errou. É ou não é assim? E Jesus fala assim, se você não tiver um coração como o coração de uma criança, você vai ter dificuldade para entender o reino dos céus. Mateus 21:15. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo, Hosana, a quem? Ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus, você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu, sim. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. Jesus estava citando o Salmo 8:2, lá no Velho Testamento. Salmos 24:3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Olha só o verso 5. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Os que buscam a face do Deus de Jacó precisam purificar as mãos, limpar as mãos e purificar o coração. Mateus 5:8. Felizes, bem-aventurados as pessoas que têm o coração puro,
pois elas verão a Deus. Puro em grego é kataros, que significa limpo, purificado pelo fogo, numa comparação com uma vinha limpa pela poda e bem preparada para carregar de frutos, livre de desejo corrupto, livre de qualquer mistura com o que é falso, genuíno, sincero, sem culpa, inocente. É o coração de uma criança, não é assim? Um coração inocente. Mesmo que a Bíblia fala assim, é necessário ensinar o caminho pelo qual eles devem, porque esse coração inocente, se não for ensinado no caminho, quando ele cresce, o coração, junto com o coração, cresce o quê? A maldade, o fermento. Porque tem fermento na escola, que ensina os nossos filhos. Tem fermento na televisão. Por onde você for, aí no Aion, tem fermento que leveda e contamina o coração. Um coração puro não quer dizer que é perfeito. Ah, entendi, não vou errar não. Não é isso não. Mas sim limpo do mal. Esses que purificam o coração verão a Deus. Você vê Davi um homem segundo o coração de Deus. Mas eu também vejo em Davi um homem muito simples. Um homem muito simples. Mas ele entendeu isso lá no Velho Testamento, falando assim, Senhor, sonda-me. Senhor, purifica o meu coração, porque eu quero te ver. Eu não quero ser um religioso. Eu não quero fazer atos religiosos. Eu quero ter um relacionamento com o meu Deus. E quanto mais próximo de Deus eu venho andar, mais eu posso permitir que Deus purifique o meu coração ou não. Porque é necessário que o coração seja livre do fermento e da maldade. O coração pode subir para o olho, sabe? A maldade pode subir para o olho. A maneira que um homem olha para uma mulher pode ter fermento ou não. Tudo está dentro do coração. Jesus fala assim, a boca fala do que o coração. Se o coração for purificado, o que a boca vai falar? As coisas que são puras. Se o coração ainda não está purificado, o que vai escapar volta e meia? Você está falando com a pessoa... Não é isso não, pastor. Não é isso que eu quis falar. Eu sei. Mas está onde? Onde que está isso? Está escondido para mim e para você. Mas para Jesus, às vezes, ele fala assim, deixa eu revelar o coração dele. Vai fazer um negócio. E aqui a gente faz negócio, sabe? É uma comunidade que anda junto no dia a dia. Quando eu faço um negócio, eu revelo o meu coração. Querendo ou não, eu estou revelando o meu coração. Jesus, o negócio que Jesus fazia, ele permitia os outros levarem vantagem. É um coração puro. É um coração que não quer tirar vantagem. Não quer ter lucro. Não quer ter o benefício do relacionamento. Ele se oferece como o próprio benefício. O evangelho do reino é um negócio que nos coloca de ponta cabeça. E por último, quando isso tudo acontece, é algo muito lindo. É o resultado disso daí. A noiva restaurada anseia se encontrar muito com o noivo. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Você não tem esse verso, mas é João 4,14, fala assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A gente sabe que o contexto é da mulher samaritana, quando ela se encontra com Jesus no poço. E ela é uma representação da noiva. Ela tinha tido 5 maridos, 5 homens. E aquele homem que ela tinha naquele momento também não. Ela tinha tanta vergonha que ela nem falou qual era o estado dela. Mas ela encontrou o noivo. Lá no poço ela encontrou o noivo.
Todos nós, eu e você, precisamos ter um encontro com o noivo. Eu sou um homem, eu sei, glória a Deus. Fala, eu sou homem. Fala aí, eu sou homem. Aí, glória a Deus. Dá uma salva de palmas aos homens. Aí, tem homem por aí, glória a Deus. Mas o homem é a noiva do Cordeiro. E eu e você precisamos ter um encontro com o noivo. A noiva, a mulher samaritana foi buscar uma necessidade e encontrou com o noivo. E ela bebeu da água do noivo. E nunca mais voltou naquele poço para buscar água espiritual, água emocional, porque ela encontrou uma fonte para a vida eterna. Você conhece essa fonte? Você bebe nessa fonte? Você encontra nessa fonte restauração, esperança? Sim, é nela. É nela. A noiva precisa se encontrar com o noivo para ser restaurada. Último verso, os últimos 3 versos e a gente vai começar a peça. A mulher, coloque do lado da mulher se você tiver uma caneta, noiva, respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Coloque do lado de Cristo, noivo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o noivo. Eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Verso 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Incline sua cabeça, quero fazer uma oração. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te louvar, quero te bendizer pela tua poderosa e santa palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue falando conosco através da ministração da Páscoa, através, ó Deus, da presença do teu Espírito Santo. Unge os nossos irmãos, para que eles possam ser nesse momento instrumento de Deus para abençoar a tua igreja. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe a todos. Seu sangue nos liberou perdão, nos escolheu como filhos.
me conheçam. Acho que todos já sabem a minha história, mas para aqueles que não me conhecem, vou me apresentar. Porque desde o dia que eu encontrei aquele homem no poço de Jacó, eu tive a minha vida completamente transformada. Eu sou a mulher samaritana. Na minha época, as mulheres, a minha sociedade me rejeitava por conta da minha história. E as mulheres não tinham um bom relacionamento comigo. Então eu ia ao poço de Jacó ao meio-dia sempre. Mas naquele dia eu encontrei aquele homem judeu. Ele falou comigo, eu achei estranho porque os judeus não tinham um bom relacionamento com os samaritanos. Mas ele já sabia de toda a minha história, de toda a minha vida. Ele perguntou sobre os meus maridos. E quando eu respondi para ele, ele já sabia de tudo. E eu reconheci que aquele homem era um homem de Deus. E eu perguntei a ele, onde eu posso adorar? Ele falou que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então ele fez estremecer tudo em mim. Ele fez derreter o meu coração. Ele me tirou o medo, me contou segredos. Ele aumentou a minha fé. Ele se revelou quem é. Ele é o Emanuel. Por mim ele se entregou. Nunca ninguém assim me amou. Ele fez a glória dele fez transbordar tudo em mim. E ao som da voz dele, o meu coração pulsou. E a única coisa que eu tive vontade de fazer foi sair cantando, dançando e pregando o evangelho para toda criatura. Todas as pessoas nesse mundo para falar do amor dele. Oi? Posso te ajudar? Quem é você? Eu sou a igreja, a noiva de Cristo. Eu sei o que aconteceu com você, igreja. Eu já fui assim, querendo agradar tudo e todos, querendo ser reconhecida pelos homens. Acabei me frustrando e isso só acrescentou angústia e dor. Você não pode se perder dessa maneira, igreja. Você não pode perder o seu propósito. Eu me entreguei para o ministério. Eu fiz o nome dele ser reconhecido por todos. Eu criei palcos grandes para pregadores e cantores famosos. Mas para manter isso, eu tive que abrir mão de prioridades, que eram minhas prioridades e princípios. Eu agia com 2 pesos e 2 medidas. Eu me
perdi, eu me vendi, falhei em mostrar o seu amor. Eu perdi a minha essência. Mas sabe, eu fiz tudo isso por todos e por tudo. Sabe por quê? Porque eu estava esperando o reconhecimento que nunca chegou. Esse reconhecimento que esperava nunca chegou. E aí aconteceu. Frieza espiritual. As pessoas perderam as suas prioridades. Não havia esforço. Não tinha mais entrega. E isso foi minando as minhas forças. Igreja, você está bem perdida mesmo, hein? Mas vem cá, deixa eu te ajudar. Você precisa voltar à essência que é Jesus Cristo. Ele é o seu cabeça, ele é o cabeça da igreja. Todas as coisas funcionam para ele, por ele e de acordo com a vontade dele. Você não pode colocar suas expectativas em homens. Nós somos falhos. Estamos sujeitos a erros constantemente. Você sabe o que é igreja? Igreja é a congregação dos santos, um corpo reunido. Isso é igreja. E você continua sendo igreja na sua casa. Sabe por quê? Porque você é templo do Espírito Santo. E quando você está sozinho, você precisa se relacionar com o Senhor através do jejum, da leitura da palavra e de oração. É tempo de voltar às primeiras obras, igreja. Jesus está voltando. É tempo de voltar. Uau! Faz sentido agora. É como se eu conseguisse enxergar novamente. Vamos orar? Vamos! Meu Deus e Pai, estou aqui para te pedir perdão. Minha alma se encontra humilhada e envergonhada. Oh, meu Deus, pequei contra ti e contra teu corpo. Por causa do meu pecado, a consciência me acusa de dia e de noite, de sorte que já não encontro prazer em mais nada desta vida. Pai, escuta o meu clamor. As minhas transgressões me têm sido o pão de cada dia. Não quero mais viver nesta condição. Quero me alimentar da tua palavra. Não posso culpar ninguém por isto. Eu sou a única culpada, pois fiz o que é mal. Ante teus olhos encontrei o pecado diante de mim. Mas eu te peço, meu Pai, lava-me completamente da minha iniquidade. No sangue do teu Filho Jesus, e restaura a minha alegria e devolve-me a salvação, meu Deus. Cria em mim, ó Senhor, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável, meu Senhor. Oh, como minha alma se entristece diante de ti, meu Deus. Permite-me ficar na tua presença, pois do contrário, eu não suportaria mais essa vida. Aceita-me de volta e enche-me do teu Espírito Santo, e os meus lábios manifestarão o teu louvor para todo sempre. Por isso hoje eu decido, Senhor, continuar a adorar o teu nome e proclamar as boas novas. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Em casa
carregar esse nome sem peso. Não é um fardo mais para mim. Posso carregar o nome da família de Cristo. Igreja, então vamos pregar o evangelho para toda criatura. Voz de Deus, o peso da ansiedade me sufoca o peito. O ar em meus pulmões se torna rarefeito. De dentro deste abismo ouço uma voz: está feito. A cruz está vazia, o lenço está dobrado. Não há mais motivo para estar aprisionado. Vem para fora, levanta e anda. O caminho a seguir está iluminado. Eu fui ao Pai, mas deixei para ti um advogado. Não temas, tão somente creia. Aquele que está comigo não erra no que semeia. Colherá espinhos quem flores plantar. Se dou de comer aos pássaros, deixarei de te alimentar. A terra era sem forma e vazia, mas com uma palavra: haja. Ouve o dia. Descansa sossegado, troca comigo o fardo. Se o seu está pesado, eu já senti a sua dor, mas na cruz provei que você é mais que vencedor. O sangue te alcançou, o escrito de dívida foi rasgado. Levanta essa cabeça, não se curve à humilhação. Maior é o que habita em ti, creia, mesmo quando caído ao chão. Pois, se caíres, eu te levanto, te dou novas vestes, enxugo teu pranto e te ordeno: não temas, eu venci o mundo. Não vencerá você os seus problemas? Poderíamos ficar aqui horas e horas a conversar. Me alegro quando me chamas, mesmo no desespero, quando lhe falta o ar. Respira, aliviado, manda sua alma aquietar. Fui preparar a casa, mas logo, logo voltarei para te buscar. Destruição, mas aquele que permanecer ao que vencer, matarei a fome, dar-te-ei a árvore da vida. Ao que vencer será coroado, darei a coroa da vida. Ao que vencer, vencerá a morte. Conheço as tuas obras, a tua aflição,
esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão simples. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós preparamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Sempre nesse momento, nós celebramos esse lindo momento com dois elementos. Com o pão que foi partido em favor de vós. O pão simboliza o meu corpo. E com o vinho, que simboliza o meu sangue, vertido na cruz do Calvário. O sangue que traz remissão de todos os pecados. O sangue da nova aliança. O sangue que purifica. O sangue que lava por completo. Neste momento eu queria convidar todos vocês a participar desse lindo banquete e da mesa preparada pelo nosso Pai para todos nós. As irmãs vão ajudar vocês a chegarem até aqui para pegar os elementos. E ao partir do